Doutor Kleber, gostaria de falar hoje alguns assuntos que são relacionados, por exemplo, com o sono, com a ansiedade, com a depressão. E parece que um está meio que ligado com o outro, né? Esses três, sono, ansiedade, depressão. E, e é uma coisa que os ouvintes sempre estão relatando, reclamando. Me parece que esse mundo moderno que nós estamos vivendo, cada vez mais, doutor Kleber, as pessoas sofrem, né, por causa de sono, ansiedade e depressão. Então, Marcílio, eu tive há 3 semanas num congresso europeu de psicofarmacologia na cidade de Viena. E um dos temas que mais me chamou a atenção foram algumas plenárias sobre sono, tá? Eu sempre falo para os pacientes que o sono é o maestro do humor, Marcílio. Pode ver, quanto melhor você dorme, melhor o impacto na sua vida. E aí eles mostraram, Marcílio, que o tratamento mais importante para a insônia, isso eu queria compartilhar com os ouvintes da Lagoa Dourada, não é nós iniciarmos com medicação. Existe uma coisa mais importante que a medicação, que chama-se higiene do sono, Marcílio. Eu achei tão interessante que eles trazem os seguintes dados. Por exemplo, o café, ele tem uma meia-vida, que é o tempo que ele vai reduzir a sua ação no organismo, de 6 horas. Então, se eu tomo uma grande quantidade de café às 5 horas da tarde, com certeza eu vou ter um impacto na minha qualidade do sono. Então, eles falam muito de, após as 17 horas, reduzir, isso na higiene do sono, bebidas estimulantes como café em excesso, Coca-Cola, chá preto, chimarrão. Após as 17 horas, evitar, Marcelo, eu achei interessante isso, atividades físicas de grande impacto. Ou seja, que eu tenho um funcionamento aeróbico muito intenso, que isso pode comprometer a qualidade do sono. Não é que eu não possa fazer atividade física, eu devo fazer uma atividade física, mas a intensidade dela pode comprometer a qualidade do sono. E aí, além disso, comidas pesadas, abuso do álcool, mas o mais importante de todo o processo para a higiene do sono é que o ambiente do quarto, Marcílio, ele deve estar sem nenhum estímulo luminoso ou sonoro. O que isso quer dizer? Aquela situação em que eu deito para ver televisão no quarto para dormir, eu não consigo dormir. Aquela ideia nossa de que eu deito no quarto e fico vendo o TikTok para me dar sono, compromete a qualidade do sono. Saiu um estudo essa semana, Marcelo, na semana que vem eu estou terminando de ler ele, eu achei muito interessante, quero compartilhar com os ouvintes, que eles mostraram o seguinte: quando você deixa o paciente uma semana sem acesso às redes sociais no final do dia, o impacto que isso tem na qualidade do sono e na ansiedade. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não praticar a higiene do sono, Marcelo, ou então aquele exemplo, eu deixo o celular ao lado da cama, cada vez que recebe uma mensagem, esse processo dessa luz compromete a qualidade do sono. E aí, Marcelo, nós entendemos que muitas vezes a pessoa tem uma irritabilidade, uma falta de paciência, uma agressividade, né? E isso muitas vezes está relacionado à questão do sono. Então, o processo da pandemia, que trouxe uma vida um pouco mais desregrada nesse hábito, nessa higiene do sono, impacta hoje em processos de aumento de ansiedade. Então, é tão simples nós pensarmos que o primeiro e comprovado tratamento mais eficaz para a insônia é a higiene do sono. Quando nós praticamos isso, reduz significativamente a necessidade de medicação. Mas aí nós entramos num segundo momento, que são estratégias para a medicação, que nós temos várias estratégias. Eu achei interessante, Marcílio, que uma grande rede, no domingo passado à noite, compartilhou em rede nacional um medicamento que vem sendo usado assim em grande escala, que chama-se Zolpidem. E as pessoas têm a ideia, e eles chegam no consultório e dizem assim: doutor, eu tomo, mas ele não é faixa preta, porque eu compro na receitinha branca e não numa receita azul. Mas o Zolpidem, ele tem um efeito tão ou mais devastador que o remédio tarja preta. Ele pode ser utilizado em algumas situações, sim, com acompanhamento médico e por, no máximo, Marcílio, de 4 até 6 semanas. A partir disso, ele começa a trazer o que nós chamamos de uma dependência. A pessoa começa a ter uma tolerância, necessitando de uma dose cada vez maior para ter uma qualidade de sono melhor. Mas essa qualidade de sono é ilusória. E o que essa emissora não compartilhou é que quem menos prescreve Zolpidem somos nós, médicos psiquiatras. Porque nós sabemos da gravidade da medicação. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas buscam um remédio para dormir rápido, um remédio para acordar rápido, um remédio para ser feliz rápido, e muitas vezes questões básicas focadas na qualidade de vida, como cuidar do sono, praticar uma atividade física, ter uma alimentação mais regrada e mais saudável, muitas vezes buscar uma terapia para compreender gatilhos que possam impactar em desajustes da saúde mental, é mais difícil para as pessoas.
Então, o que eu quero compartilhar com os ouvintes da Lagoa Dourada? Eu sou um defensor, eu adoro usar medicações, adoro, acho que é importante dar qualidade de vida para o paciente, mas sempre com aquele cuidado. O que eu vou usar, por quanto tempo eu vou usar e o que eu vou proporcionar para o meu paciente. Quanto mais orientações o paciente tem, melhor ele compreende em que processo a medicação vai contribuir para a sua saúde. Então, o que eu posso afirmar a todos os ouvintes, cuidem do sono. E o sono, Marcílio, ele é o gatilho que impacta muitas vezes em surtos psicóticos. Um paciente, por exemplo, com transtorno bipolar, o sono é o sinal de alerta. Quando ele começa a perder o sono, e ao invés de ele ficar cansado, ele fica muito mais agitado, com o pensamento mais acelerado, é o momento em que provavelmente ele vai entrar em surto. Quando um paciente com quadro de esquizofrenia, ele começa a não dormir, esse estresse, digamos assim, pela falta do sono, pode acelerar num processo de surto. Então veja o quanto o sono contribui na nossa saúde. Ótima explicação, verdade. E em questão dos medicamentos aí, eu até fui vítima, viu? Tem a situação do desmame desses medicamentos aí, desses remédios, que é uma situação bastante complicada. Dr. Kleber, antigamente os nossos avós, bisavós, enfim, hoje a gente faz parte de uma geração que tem tela para tudo quanto é lado. E o Dr. Kleber citou muito bem aí essa luminosidade, computador, tablet, celular, tudo isso acaba interferindo também na nossa qualidade de vida. Enfim, os nossos bisavós, as pessoas mais antigas, elas dormiam mais cedo, Dr. Kleber. E a nossa geração, ela acaba dormindo mais tarde. E isso também acarreta, isso influi na qualidade do sono, a gente cada vez mais dormir mais tarde. Perfeito. Marcelo, só quero fazer uma pontuação. Você usou uma palavra fantástica aí, Marcílio, quando você falou assim, ó, eu tive que fazer um desmame para retirar a medicação. Então isso é importante, porque muitas das pessoas querem parar por conta, Marcílio. E esses medicamentos controlados, quando se para abruptamente sem uma orientação médica, naturalmente, ou na maior parte das vezes, a pessoa vai ter um quadro de abstinência. Então ela tem um quadro que pode ter um quadro de confusão mental, um quadro de irritabilidade, um quadro de agressividade. Então, muito cuidado nesse processo. E eu queria compartilhar com você, né, Marcelo, que eu tenho 2 concorrentes aí em Ponta Grossa, e os ouvintes já conhecem os meus concorrentes, né? Que é o tratamento da comadre e o tratamento da vizinha. E esses concorrentes chegam e dizem assim, não, pare de uma vez esse faixa preta. Você está tomando 4 Zolpidem? Não, pare e comece a tomar chazinho de hortelã. Naturalmente, essa pessoa vai fazer um quadro de abstinência, porque ela não teve uma orientação médica para fazer o desmame, tá, Marcelo? Então, muito importante essa tua pontuação. Relação às telas, vamos lá, Marcelo. Veja você, as pessoas, os nossos antepassados, eles com certeza investiam na qualidade de sono. Eles tinham uma qualidade de sono. Porque nós não precisamos necessariamente dormir mais cedo, mas nós precisamos dormir melhor, Marcelo. E hoje, o que acaba acontecendo? Dá para compreender o comportamento do jovem. Ele não tem essa rotina do sono, muito menos a higiene do sono. Ele tem esse sono desregrado em que ele acorda sonolento, já acorda atrasado, ele não toma um café da manhã, não come alguma coisa que o alimento é o combustível para o nosso gasto energético de pensamentos, chega na escola sonolento, não consegue acompanhar e depois começa a ter uma queda de rendimento escolar. Então você veja que uma coisa simples que é os pais, Marcílio, orientarem os filhos, né? Eu sempre falo para os pais, quando eu atendo adolescentes no final da consulta, eu digo assim, o que está faltando é limite. E isso eu queria falar com os ouvintes da Lagoa Dourada. Limite, a todos vocês que estão nos ouvindo, limite não é bater. Bater é uma agressão. Mas limite é quando chegar às 10 da noite, porque não tem nada que justifique um filho ficar com o celular ou um computador no seu quarto, que nós partimos do pressuposto que é o ambiente mais seguro do mundo para ele, que é a casa dos pais, e o quarto, então ele está seguro ali. Ele não tem essa necessidade. Os pais tirarem o computador e tirarem o smartphone. Isso é limite. Para quê? Para que ele compreenda a importância do sono. Esse estudo lá em Viena mostrou também uma coisa interessante. A ansiedade vem de forma assustadora entre os jovens agora por conta do processo da pandemia. Esse desajuste de sono, essa falta de rotina impactou em que agora eles estão tendo uma ansiedade maior. Por quê? Porque com esse desajuste, esses hábitos inadequados, agregou-se a isso uma alimentação também desregrada. E nós temos falado muito sobre isso, né, Marcelo? Sobre a importância da alimentação na saúde mental. Então hoje existe uma área dentro da psiquiatria que não é uma especialidade, mas é uma ferramenta que contribui, que chama-se psiquiatria nutricional. Então eu sei que 90% da serotonina é produzida no intestino, não é no cérebro. Então tudo que eu me alimento, eu contribuo para a serotonina que dá o bem-estar. Os jovens têm uma alimentação desregrada,
um hábito inadequado de sono, e aí nós entendemos o porquê que eles estão extremamente ansiosos. Então você veja que em nenhum momento aqui nós falamos que nós temos que sair medicando o jovem para ansiedade. Em situações mais intensas, com certeza, quando o sintoma está disfuncional, eu preciso dar esse conforto para ele. Mas não adianta tratarmos o sintoma, a ansiedade, sem compreendermos as causas que levaram a essa ansiedade. Então, por isso que as telas hoje, elas podem sim. E tem um detalhe importante, né, Marcílio, também. Se nós pensarmos, eu falo muito para os pacientes, 90% do que você recebe no teu smartphone é opinião. E 10% é informação. E você precisa viver de opinião, você precisa viver de informação. Se eu preciso viver de informação, eu vou usar o celular 10% do tempo. Ah, mas eu quero escutar algumas opiniões. Então, mais 10%. O restante é desnecessário, Marcelo. Então você veja, e agora nós vivemos um momento mais instável, em que é muita opinião que chega no celular. E aí as pessoas acabam deixando de fazer atividades. E um detalhe importante, quando você fica focado no teu smartphone, tudo que você fica lendo e pensando, você está gastando energia. Energia do teu cérebro que você poderia usar para uma reunião, para uma atividade prazerosa com a família, para uma leitura, para escutar uma música. Ou seja, você acaba perdendo energia. Então é importante as pessoas terem esse cuidado. Nós precisamos das plataformas, das ferramentas digitais, elas são necessárias. Mas qual que está sendo o discernimento para eu utilizar essas ferramentas digitais? Ótimo. Para encerrar, Dr. Kleber, eu tenho uma questão que eu mesmo faço, até falando de mim mesmo. O Dr. Kleber falou aí das notícias, falou do uso, muitas vezes até irracional, de tantas informações, e tablet, computador, celular e tudo mais. Eu tenho por mim o seguinte, Dr. Kleber, eu tenho um limite, por exemplo, até às 7, no máximo até às 8 horas da noite, eu paro de consumir notícia, principalmente aquelas notícias ruins, aquelas tragédias. Então eu tenho um limite aí, pelo menos na minha cabeça. Não sei se isso serve para todo mundo, talvez possa ser uma dica, mas notícia eu vou até no máximo umas 8 horas da noite. Depois disso eu não consumo mais notícia, eu prefiro ver outras coisas, né? E coisas mais que sejam humor ou ler, mas não notícia, e principalmente notícia ruim. Não sei se essa dica também é importante aí para a gente ter uma qualidade no sono. Marcílio, muito obrigado por essa tua dica, né? Mais um pouco e você já vira psiquiatra, viu, Marcílio? Porque é isso que a gente sempre oferece, é o bem-estar. E veja você, quando eu recebo notícias pesadas, com certeza isso impacta na qualidade de sono. Então, às 7 horas eu preciso das informações, eu preciso de algumas opiniões, mas depois disso eu vou buscar atividades prazerosas, porque o que acontece depois das 7 da noite de informação, né, Marcílio? Muitas vezes não vai mudar a tua noite. Você pode resolver isso no outro dia. Então, depois das 7 da manhã, eu volto a buscar essas informações. Então, você veja aqui uma dica simples de uma experiência tua em que você consegue claramente observar os benefícios que isso te traz. Então, depois das 7 da noite, eu vou escutar música, eu vou ficar lá com a família, eu vou dar risada com os amigos, né? Eu vou fazer atividades que descem o meu... Não atividades que eu sou ele pensando, tentando entender, compreender melhor, isso impacta na qualidade de sono. Sensacional. Dr. Kleber, mais uma vez gostaria de agradecer as suas explicações, a sua importante participação toda sexta-feira aqui na Lagoa Dourada FM, em nome dos ouvintes. Agradecer aí a sua participação, que são assuntos importantíssimos, né? E hoje essa qualidade do sono, essa higiene do sono, que é importante para todos nós. E o sono serve para outras coisas também, na parte física, por exemplo. Eu sei que o atleta, ele tem que dormir bem para ele poder ter resultado, né? Para o corpo descansar, para o músculo crescer e tudo mais. Então o sono é importantíssimo em todas as áreas. Dr. Kleber, estão perguntando suas redes sociais. Pode passar? E tem rede social, Kleber? Bastante com plataformas digitais, é só buscar lá Dr. Kleber Ferreira, underline, é tudo minúsculo, Dr. Kleber Ferreira, eu estou lá no Instagram, todo dia compartilhando informações, levando orientações para os pacientes, né, para as pessoas que querem compreender um pouquinho melhor a psiquiatria, né, e nós principalmente trabalharmos com reduzindo o estigma e preconceito, que são situações que justamente dificultam as pessoas de buscarem tratamento, então que as pessoas puderem compartilhar lá, vai ser um privilégio poder levar informação a todos. Marcílio, mais uma vez, meu muito obrigado, vou passar o bastão agora para o grande amigo, um grande comunicador também, o Gustavo
Gustavo Ribas, né? A vocês um bom dia, uma semana abençoada a todos os ouvintes da Lagoa Dourada, da querida cidade de Ponta Grossa e também desta abençoada região. E até a próxima sexta, se Deus quiser.